Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor, convido você a fazer a leitura do texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Nós vamos meditar no verso 8, mas precisamos ler estes versos que antecedem para compreendermos tudo o que acontece com o profeta Isaías. Então, Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Diz assim este texto de Isaías, capítulo 6, verso 1 até o verso 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: vê isto, tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Bondoso Pai, mais uma vez agradecidos somos pela bondade do Senhor e nos permitir estar juntos para meditar em sua palavra. Permita-nos, ó Pai, compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas e, acima de tudo, Senhor Deus, ensina-nos de maneira muito clara o que o Senhor deseja de nós e como nós devemos agir. Pedimos, ó Deus, a sua direção. Pedimos que o Senhor toque-nos por meio de sua palavra. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, esse texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 a 8, é um texto muito conhecido, muito repetido e muito falado em campanhas de missões, em campanhas de vocacionados. Por exemplo, este ano, neste mês agora de junho, começamos a campanha de missões estaduais. E na campanha de missões estaduais, o texto bíblico é exatamente este, de Isaías capítulo 6, verso 8, onde nós respondemos ao chamado do nosso Senhor. Somos chamados pelo Senhor a dar uma resposta muito objetiva a tudo que Ele tem nos apresentado e nos tem mostrado. Não podemos agir de maneira diferente. Não podemos ficar omissos. Não podemos olhar as coisas acontecendo da nossa volta e achar que isto não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver, irmãos. Podemos não ser os causadores dos problemas, mas nós temos em nossas mãos a solução para estes problemas. Não podemos ficar olhando as circunstâncias ocorrerem ao seu bel prazer e nós não nos posicionarmos para poder oferecer a este mundo a solução que vem de Deus. Não estou falando aqui de posicionamento político, nem muito menos pensamento filosófico ou qualquer outro pensamento. Cada um de nós pode ter o seu postulado, o seu pensamento e vai defender segundo os valores interiores que você tem. Mas como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, como pessoas que dizem ser seguidoras de Jesus Cristo, nós temos princípios, nós temos valores que nos identificam com o nosso Senhor. Portanto, precisamos, a partir de hoje, se até agora não o fez,
prestar atenção no que Deus tem te mostrado diariamente para que você se posicione diante do chamado dele, diante da oferta dele, diante do clamor que ele está fazendo. E eu posso até dizer, diante do apelo que ele faz. Hoje eu não vou fazer nenhum apelo. Hoje eu não vou fazer nenhuma conclamação envolvida em retórica, porque as minhas palavras podem até ser palavras que lhe agradem em algum momento, mas elas não têm o poder transformador que o Espírito Santo proporciona na vida daquele homem e mulher que permite que essa graciosidade, que este poder, que este amor transforme a própria vida e lhe dê uma maneira de pensar adequada. O texto que acabei de ler é o texto do profeta Isaías entrando no templo. Isaías, ele era um sacerdote, ele era um religioso. Suponha-se que ele conhecesse a Deus. Suponha-se que na sua vivência religiosa ele estivesse plenamente envolvido numa comunhão e santidade com Deus. Mas pelo texto que nós acabamos de ler, não era isso que acontecia. Foi uma surpresa para ele se deparar com a presença de Deus. Também, mais surpresa ainda, é o fato dele continuar vivo diante de um Deus santo, sabendo de que ele era um homem impuro, um homem pecador. E mais, sabendo tudo isso, ele compreendia muito bem que vivia no meio de um povo em pecado. Isso nos faz pensar um pouco sobre a nossa realidade hoje. Vivemos um tempo de pecado, vivemos um tempo de escuridão. O mundo realmente jaz no maligno. As escolhas, as decisões, os posicionamentos, ao invés de levar-nos a um relacionamento mais saudável, mútuo, de cuidado, estão nos levando a uma polarização. Quem não é do meu lado é meu inimigo. E vice-versa. E ao invés de derrubarem os muros para encontrar diálogo, às vezes não há como mudar de ideia, mas há como manter o diálogo. Infelizmente, isso está acontecendo hoje e tem causado sérios problemas, inclusive na igreja, onde irmãos, pelo menos, chamam-se de irmãos, ao invés de colocarem de lado o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acredito, baseado no que eu vivi, de lado, colocar de lado, para começar a viver o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus espera que vivamos. Na verdade, vivemos cada um do seu lado, fazendo o que bem quer, gerando mais conflito, gerando mais dificuldade. Deus não nos tem chamado para isso. Deus não nos tem chamado para que criemos um mundo nosso e o deles fiquem de lá. Ao contrário, a palavra de Deus é repleta de textos em que ele nos chama para ir lá do outro lado, onde tudo é pecado pleno. Não podemos nos omitir, não podemos nos calar, não podemos deixar de falar o que Deus nos tem ensinado, mas precisamos fazer isso segundo os princípios de Deus, de santidade, de amor, de respeito, de valor. Um dos princípios fundamentais do pensamento batista, isso vem desde o século XVI, 1700 e alguma coisa, se não me engano, 18. É o princípio da liberdade de pensamento. Todo indivíduo é livre para pensar e expressar seu pensamento. É difícil isso quando alguém diz algo do outro lado que nos ofende, nos agride, mas ele tem a sua liberdade de dizer o que pensa e precisa ser ouvido. Podemos não concordar e dizer, não concordo. Ponto. Por isso que precisamos
mais do que nunca, agir segundo os princípios e os moldes que o Senhor nos tem chamado. Isaías vivia um tempo de pecado, de conflito, de religiosidade superficial, onde as pessoas iam ao templo, mas era apenas um ritual. Não conheciam a Deus como Ele é, realmente santo, perfeito, que merece todo o amor e nossa dedicação. Vivia isto e foi tocado por Deus de maneira profunda, marcante, porque ele contemplou a Deus e viu quem ele era. E talvez aí seja o grande problema que precisamos começar a falar às pessoas e mostrar: nós não somos o modelo. O ser humano, em qualquer nível de bondade que ele tenha, não é o padrão que Deus estabeleceu. O nosso padrão é o próprio Deus através de Jesus Cristo. Então, nós estamos indo em direção para imitar, buscar semelhança, ser iguais a Deus, no que se refere à comunhão. E precisamos levar as pessoas a olharem para Deus, não para nós. Porque nós já estamos olhando para Ele. E no momento em que nós olhamos para Deus, no momento em que paramos de olhar para o outro, porque fica mais fácil, e aqui eu faço um adendo muito importante, é que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós olhamos para o outro porque é muito mais fácil se justificar nos próprios erros, porque o outro também tem erros. Mas quando olhamos para Deus, não há erro, há só santidade. E aí nós nos vemos como somos, pecadores, não merecedores da graça. Foi isso que aconteceu com Isaías, e aquilo impactou ele, deixou ele assustado, porque o Deus que ele estava anunciando era muito mais santo do que a interpretação humana dele. Ele sentiu vergonha, ele se arrependeu. Mas aí ele contemplou algo que até então ele não tinha experimentado. O perdão de Deus. O perdão de Deus acima de qualquer limite. Mesmo em toda a imundícia de Isaías, Deus envia o anjo que com uma tenaz brasa, simbolizando purificação, naquela época, lembrem-se, ainda não havia, Jesus não havia nascido, não havia o sacrifício de Jesus, não havia a presença do Espírito Santo como nós conhecemos hoje. A forma de atuar de Deus era direta ali naquele contexto, e ali com o anjo ele purifica os lábios de Isaías. Imagine que língua que Isaías tinha, talvez maledicente, talvez um homem que falasse o que pensava, mas não pensava no que falava. Não sabemos, mas ele tinha vergonha e ele sabia que o linguajar dele não agradava a Deus. Deus o purifica no seu pecado. Diante de tanta bondade, diante de tanto amor, diante de tanta misericórdia de Deus, ali Isaías, sabendo que merecia morrer por causa do pecado, descobre que ele foi perdoado, sem ter pedido. Ele não pediu perdão. Ele apenas disse: eu sou pecador, eu vou morrer agora, estou condenado. Deus vem e o perdoa, o purifica. Mas aí entra uma situação muito interessante, que a partir deste momento, Isaías, que antes por causa do pecado não via e nem ouvia, ele ouve Deus dizendo e conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Diante da vida dele, pecadora, agora purificado, ele se depara com um clamor de Deus, um conclamar de Deus. Deus não estava dizendo: olha, Isaías, acabei de arrumar sua vida, te purifiquei, ajeitei tudo, eu quero que você, a partir de agora, vá e me represente. A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, na mesma hora que ouve Deus fazendo esse clamor, essa conclamação, ele não pensa duas vezes.
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O relacionamento com Deus é o relacionamento que nos causa não somente transformação de exterior e nem de pensamento, mas ele também nos mobiliza, nos direciona. E é por esta razão que neste momento quero fazer você pensar na frase, na palavra que Isaías respondeu: eu estou aqui. Deus, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, mas com o seu perdão, e diante do seu pedido, diante da sua conclamação, eu estou aqui. Quando foi que você disse para Deus: Senhor, eu estou aqui, usa-me? Quando foi que você, nesse período, principalmente de pandemia, que muitos, por causa do medo de morrer, e algo que eu confesso, e eu posso falar com autoridade, irmãos, e falo isso sem vergonha, sem entristecimento, sem constrangimento nenhum, eu estive numa UTI, e ali ouvi: vai morrer. Se não melhorar, vai morrer. Mas em todo o tempo, todos os momentos, eu estava com o meu coração em paz. Sabe por quê? Não porque eu iria morrer. É porque a morte não iria atrapalhar o meu encontro com Deus definitivo. E muitas pessoas, às vezes, crentes em Jesus, entrando em desespero, e muitas vezes dizendo: Deus não vai fazer isso. Por que não, meus irmãos? Não estou dizendo que nós devemos desejar a morte. Não estou falando isso. Estou falando que a morte não é o nosso problema, nunca foi. Em Cristo Jesus, a morte perdeu o seu aguilhão. A sua capacidade de nos negar estar com Deus. Porque o pecado, salário, melhor, o pecado, é verdade, o pecado tem como forma de pagamento a morte. Eu morro para pagar pelos pecados. Mas, quando Cristo Jesus veio, como aquela tenaz, aquela brasa viva, ele tirou o que me condenava, o que me condena. Não mereço, não tenho direito, mas tenho a graça porque creio em Cristo Jesus, que nos espera para a redenção. Portanto, o crente em Jesus Cristo, ele precisa se posicionar diante de Deus, tomar uma postura diante da oferta do Senhor. E durante esse período todo de pandemia, onde você está? Onde você estava? Em casa esperando a pandemia passar? Aproveitou as oportunidades que Deus lhe ofereceu para que você pudesse compartilhar da graça com aqueles que no seu lar estavam? Aproveitou o tempo para orar mais e assim dizer: Senhor, prepara-me? Uma coisa que eu admiro muito na minha esposa, e ela gosta muito de aprender, até mais do que eu. Durante todo esse período de pandemia, ela esteve e está fazendo cursos um atrás do outro, aproveitando cursos gratuitos. E muitos deles na área de educação, na área do ensino, na área da teologia, na área de escola bíblica dominical, na área de informática, tudo ela está envolvida. Por que razão? O tempo dela ficou maior. É 24 horas o dia. Antes não dava, porque trabalhava de manhã, dava aula à noite, dava aula, estudava à noite, era aquela correria. Nós temos tempo, vamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado. Estudando, lendo mais, orando mais. Deus está dizendo: eu estou pedindo. Quem vai me representar? Quem irá por mim? Você está dizendo que é o pastor? Que é o missionário?
Ou você já parou para pensar que Deus está falando a você há mais de um ano, desde março, principalmente do ano passado, quando surgiu todo esse problema, dizendo: você agora tem mais tempo, você agora tem mais condições. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos um tempo em que precisamos assumir uma posição, assim como Isaías, diante do clamor do Senhor. Como eu posso assumir essa posição? Como eu posso me colocar diante desse clamor de Deus? De que forma eu realmente posso agir de tal maneira que me posicione no lugar que Deus quer que eu atue, ou fale, ou faça? Primeira coisa, você precisa fazer como Isaías. Isaías nos dá o exemplo clássico, importante, necessário para podermos responder a Deus. Deus, estou aqui, usa-me. A primeira coisa que você tem que fazer é: esteja atento à sua voz. Ouça o que Deus está lhe falando. Quando Deus estiver falando, preste atenção. Porque o recado pode ser exclusivamente a você. Porque o recado pode estar sendo direcionado para a sua vida. Você pode ser um instrumento que Deus estabeleceu para representá-lo. Em diversas áreas, irmãos. Ministério pastoral, educação cristã, ensino da escola bíblica dominical, ajuda na assistência social, envolvimento em evangelização, na adoração, não importa o lugar, o importante é que você ouça o que Deus está dizendo e siga na direção da sua voz. Por esta razão, esteja atento à sua voz. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 a 25, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que estão mortos não é aqueles que estão nos cemitérios, mas é aqueles que estão na sua vida espiritual, emocional, mortos no relacionamento com Deus. Às vezes alguém diz: mas pastor, minha vida não tem jeito. Tem sim, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele dá vida, ele traz vida. Por esta razão, estejamos atentos à sua voz. Ali também em João capítulo 8, 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quem não ouve a voz de Deus não pertence a Ele. Quem não o obedece não pertence a Ele. Não adianta nós passarmos a mão na cabeça, justificando e explicando comportamentos. Isaías estava dentro do templo, Isaías era um sacerdote, Isaías estava em relacionamento com outras pessoas na sua época, ele era sobrinho, ele era primo do rei Uzias, que havia falecido, então ele tinha uma condição boa, mas ele não conseguia ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é uma ação de Deus em nós, e se você conheceu a Deus através de sua palavra, se você o ouviu e sabe que Ele é o Salvador, se você reconheceu os seus pecados e entregou sua vida a Jesus Cristo, se você assumiu um compromisso com Jesus, sendo batizado, se tornou membro da igreja, então significa que você ouviu a voz de Deus e você precisa se manter atento ao que ele tem ensinado, porque senão você, na verdade, está se enganando. Atento à voz de Deus. O texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, nos diz o apóstolo Paulo: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
A fé vem pelo ouvir. Esteja atento, porque Deus tem falado com você dominicalmente, semanalmente, diariamente. O que você tem feito, colocado em prática, para que possa estar atento à voz do Senhor? Você não poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não fui avisado ou eu não sabia. Todas as vezes que eu penso nessa palavra eu não sabia, lembro-me daquela peça Mãos Vazias, muito utilizada pela União Feminina em eventos da igreja, pelo menos na minha adolescência e a juventude. Eu vi várias vezes e até participei. Tanto como aquele que chega diante de Jesus sem nada nas mãos, como também num determinado momento eu fui convidado para representar Jesus. Meus irmãos, é aterrorizante você chegar diante da representação do mestre dizendo: eu não tenho nada. Mas ainda maior, me impactou muito mais quando eu tive que fazer o papel de Jesus e chega uma jovem na minha frente, diante de toda a igreja, e diz: eu estou com as mãos vazias. E eu tive que olhar para ela e dizer: apartai de mim, maldita, para o fogo eterno. Não vos conheço. Naquele momento, Jesus será o juiz, não o salvador. Enquanto estamos aqui, Deus falando conosco, Ele é o nosso salvador. E naquela experiência foi difícil para mim porque eu comecei a chorar. E eu fico imaginando como o nosso mestre, mesmo sendo juiz justo, terá que dizer a muitos que ouviram, mas não prestaram atenção no que Deus estava dizendo. Portanto, meu amado, se você realmente quer estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, ouça o que Ele tem ensinado. Segundo lugar, após toda essa transformação que Isaías experimentou, uma segunda atitude nós percebemos diante da circunstância. Deus diz, olha então o que o Senhor, Isaías diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando. Ele ouviu. Deus diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus, naquele momento, estava fazendo algo que me impressionou muito quando eu li o texto. Quem irá por nós, em nosso nome, nos representar? Não é pouca coisa não, irmãos. Deus está nos chamando para representá-lo. E como é que nós representamos a Deus em nossos comportamentos e nossas palavras? Quais deveriam ser as nossas palavras diante do mundo? Quais deveriam ser os nossos comportamentos na sociedade que nós vivemos? Quais deveriam ser as nossas atitudes diante de tudo o que aconteça? Nós não somos juízes. Deus é juiz, Ele mesmo diz que dele é a vingança. Então, neste momento, eu não saio como juiz, eu saio como representante da graça salvadora, porque Ele está aqui neste momento para salvar a todos. Ele quer isto, mas Ele sabe que muitos vão recusar. Isaías, ao ouvir a conclamação de Deus, ele se dispõe a servir. Não basta apenas ficar ouvindo as mensagens, guardar no coração. Você precisa se dispor. Em segundo lugar, então, quando eu estou dizendo a Deus, eu estou aqui, eu tenho que estar disposto a servir, não escolher o serviço. Nós não estamos aqui para escolher o melhor lugar, porque o melhor lugar é fazer a vontade de Deus. Isaías, ao ouvir o clamor do Senhor, ele naquele momento ele diz: estou aqui, envia-me aqui, olha eu aqui. Ele se dispôs a servir. Eis-me aqui, Senhor, pode olhar aqui para mim. Quantas vezes você tem dito isso ao Senhor nas atividades da igreja, professores de escola dominical?
líderes de departamentos, organizações, atividades da igreja, atividades denominacionais. Quantas vezes você tem dito nos últimos meses: Senhor, eis-me aqui, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa. Não ficar de longe, como às vezes alguns, por comodismo, dizem assim: vou ficar em oração. Mas você, enquanto põe a mão no arado, pode orar. Ou você acha que eu não oro? Ou você acha que o outro irmão que está na liderança não ora? A oração faz parte da vida do cristão porque é o seu diálogo com Deus. A leitura da Bíblia é o diálogo de Deus com o cristão, mas o serviço é quando misturamos esta realidade na nossa vida e moldamos o nosso caráter. Está na hora, mais do que nunca, nos dispormos, porque há muito trabalho. O próprio Senhor Jesus disse aos discípulos: orai para que o Senhor da seara mande ceifeiros, porque os campos estão no momento. Meus irmãos, momento como nós estamos vivendo nesse momento, momento como nós estamos vivendo agora, é o melhor de todos para ceifarmos. Porque as pessoas estão com medo. E não têm uma resposta. Uma resposta de amor, uma resposta de perdão, uma resposta de graça, uma resposta de salvação. Às vezes, nós estamos transmitindo para as pessoas, são respostas de cobrança. Em alguns, até dizendo, de ameaça: você vai para o inferno. Não precisamos apontar, por exemplo, para o embriagado que ele pode cair no chão. Vai acontecer. Nós podemos, na hora que ele estiver caindo, tentar segurá-lo e dizer: vamos mudar essa história? Você está disposto a servir? Porque quando nós chegamos diante de Deus e diante do clamor dele, nós precisamos nos dispor, nos colocar no serviço. O texto de João, capítulo 12, verso 26, nos diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Nós servimos não para termos honra, nós servimos porque o nosso Senhor está fazendo a obra e queremos estar com Ele. E por causa disso, receberemos honra, não aqui, mas lá. O texto de Hebreus, capítulo 6, verso 10, também nos ensina: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Olha aí. Nós nos dispomos ao serviço e o nosso dispor é seguir a Cristo. E neste seguir a Cristo nos manterá junto com o Senhor o tempo todo. E isso já é o suficiente. E por causa disso, Deus é que nos honrará, porque nós estamos com Ele. E mais, Deus jamais vai esquecer o nosso esforço. Ele não é injusto. Ele sabe quem realmente o está servindo. Em Lucas, capítulo 12, verso 35, o Senhor Jesus diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater na porta, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. O Senhor Jesus está voltando
E a cada dia isso tem demonstrado, a realidade tem demonstrado isso de maneira muito clara. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Porque o preparado para encontrar com Jesus está sempre disposto ao serviço, a se colocar nas mãos do Senhor. Por fim, Isaías me ensina, com esta sua frase, eu estou aqui, com essa ação dele, eis-me aqui, que além dele estar atento à voz de Deus, Deus vai falar comigo, além dele estar disposto a servir, Senhor, onde o Senhor me quer, eu estou aqui alerta, quando o Senhor chegar eu vou, o Senhor não vai me pegar de surpresa, porque eu estou o tempo todo com o Senhor. Além dessas duas coisas, você também tem que estar pronto para seguir onde quer que ele ande ou te envie. Veja, o texto lá de Isaías diz, quem enviarei? Quem irá por nós? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje você está aqui, mas Deus pode te mandar para outro lugar. Meus irmãos, eu vou ser sincero, eu nunca imaginei, nunca desejei na minha infância, e nem da adolescência, e início de juventude, em ser pastor. Eu até dizia na minha adolescência que eu nunca usaria paletó e gravata, a não ser no meu casamento e no meu sepultamento. Porque esse negócio de usar paletó e gravata, principalmente para ser pastor ou exercer pastorado, nunca. Eu dizia isso. Até ser impactado de tal maneira que eu não pude dizer não. Eu lembro, na minha adolescência, que eu sonhava em ser piloto da Força Aérea. Estava estudando para isso. Estava me preparando para isso. Servi a Força Aérea, fui voluntário, porque queria me direcionar para essa vida. Mas Deus foi causando mudanças na minha maneira de pensar e na minha maneira de ser, que me fez ver que havia um voo melhor e mais alto que eu deveria fazer. Eu achava que seria pastor, ou melhor, aí no início eu fui estudar, vou servir ao Senhor e diz, Deus, eu vou me preparar. E fui me preparar porque eu queria ser piloto de avião que sabia teologia. Mas Deus foi fechando todas as outras portas e foi dizendo, eu tenho outra coisa para você. Ele me tirou de São Paulo e me mandou para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, terminando os estudos, eu fui para o interior de São Paulo. De lá, depois voltei para a capital, da capital para o interior. E imagine só, irmãos, 2005, eu nem sabia que Rondônia existia, a não ser no mapa, quando dizia que era território. Desde 2005, eu, Sandro e nossos filhos aqui em Rondônia. Eu entendo o que Isaías estava vendo ali. Deus está dizendo, quem irá por nós? Isaías disse, Deus, estou pronto a te seguir por onde quer que o Senhor me enviar. Num determinado momento da minha vida, quase fui para o campo missionário na África. Cheguei a ir à África como voluntário. Mas Deus falou, não, é lá, no Brasil, por enquanto lá. Portanto, é importante que, se queremos realmente estar fazendo a vontade do Senhor, dizer como Isaías, estou aqui, responder ao clamor do Senhor, nós precisamos estar prontos para segui-lo onde quer que ele enviar. Jesus diz ali no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que segue, aquele que vai, não precisa ter preocupações sobre as realidades, as escuridões da vida, porque Deus proverá todo o tempo e em toda circunstância. Quando nós estamos prontos para seguir ao Senhor, dificuldades vão surgir, mas Ele vai sempre cuidar, porque Ele é a nossa luz que ilumina
o caminho. Ali em Levíticos, capítulo 18, verso 4 e 5, diz: pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. E por fim, Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei. Por onde quer que fores, Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meus pais. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir de minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. São três circunstâncias na vida de três homens distintos que apresentam justificativas, dizendo: Senhor, eu estou ouvindo sua voz, estou disposto a lhe seguir, estou disposto a lhe servir, mas agora não posso lhe seguir. Agora não. Primeiro preciso fazer alguns acertos, primeiro preciso fazer alguns ajustes. Então você já se desqualificou, você não está ouvindo a voz de Deus e você também não está disposto a servir. Por que razão digo isso? Porque Isaías foi confrontado de seu pecado, ele viu a sua condição, ele viu que ele não tinha nenhuma condição, ele reconheceu o seu pecado, mas ele não foi fazer um sacrifício, ele não foi fazer nenhum culto especial, ele não foi assumir um compromisso para poder agradar a Deus. Ele ficou diante daquela situação dizendo: agora, Senhor, qual vai ser da minha vida? E Deus veio e o atingiu de maneira profunda e o transformou. Quando nós ouvimos a voz de Deus e quando nós estamos dispostos a servir, nos tornamos prontos a seguir ao Senhor onde quer que Ele nos diga para ir. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Quando você disse: eu estou aqui, Senhor, eu creio no Senhor, é porque você disse que ouviu Deus dizendo a você que você era pecador, que você precisava se arrepender, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, que você entregou sua vida a Ele e que sua vida agora pertence a Ele. Você ouviu? Você se dispôs? Você disse: onde quer que o Senhor for, eu vou andar. Deus tem nos chamado de diversas formas e diversas maneiras. Deus tem nos conclamado para representá-lo diante de um mundo em trevas, sermos luz no meio de uma escuridão, sermos embaixadores no mundo sem liderança. Isaías foi confrontado e ele aceitou o desafio e ele disse: Senhor, estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Usa-me. Guia-me. Fala comigo. Mostra para mim o que eu tenho que fazer. E quando você lê o livro de Isaías, a partir desse momento, você vê uma transformação profunda na mensagem do Antigo Testamento. Uma mensagem evangelizadora, uma mensagem de perdão, uma mensagem de arrependimento. Não se fala mais de reis, rainhas, poderes e guerras. Fala-se de homens e mulheres consagrados que querem fazer a vontade de Deus e apontam o pecado e mostram o erro do povo e mostram-lhes o caminho do Senhor. Eu e você somos chamados pelo Senhor para podermos fazer a diferença nesse mundo em pecado. Por isso, desafio você, meu irmão, sim, desafio,
a falar com o Senhor, dizer: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, porque eu estou disposto a te servir e me coloco pronto para te seguir. Mas isso ele fará na sua vida. Não é você que faz primeiro para depois começar a acontecer os milagres. Como diz um ditado, Deus não chama os qualificados, mas prepara aquele, ou qualifica aqueles que ele chama. Portanto, peço a você, nesta manhã, neste domingo, dia em que adoramos e servimos ao Senhor e estudamos a sua palavra, ao ouvir a voz do Senhor, não diga apenas obrigado, mas diga a Ele: eu estou aqui. Envia-me a mim. Deus te abençoe. Que tenha um excelente domingo e que nos permita nos encontrar no próximo culto. Vamos orar? Querido Senhor e Pai, quero lhe agradecer mais uma vez por este encontro, pela meditação na sua palavra e a oportunidade de podermos pensar na grandiosidade e na graciosidade do seu amor por Isaías e por nós também. Senhor, há muito o que fazer ainda. Mesmo com pouco tempo que exista, ainda há muito o que fazer. Por isso, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, incendeia nossos corações para servir-lhe, para que estejamos prontos a ir onde quer que o Senhor nos enviar. É o que eu lhe peço, agradeço, rogo no nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto, meu irmão, minha irmã.